Vamos mudar a nossa pauta porque tem assunto que interessa muita gente no interior do Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza. A paralisação de serviços da Receita Federal gera preocupação para muitos contribuintes. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal Alerta Geral a presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará, Natália Nobre. Natália, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Neste momento estamos com o Jornal Alerta Geral sendo transmitido pelas redes sociais e também por 22 emissoras de rádio no interior do Ceará, a partir da rádio FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza. Nessa agenda dos auditores fiscais, quais são os serviços que estão suspensos, quais são os serviços que serão suspensos e qual o impacto de uma paralisação na vida dos contribuintes? Bom dia, Natália. Bom dia, Luzino. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. A paralisação da Receita ela é parcial, como eu estava explicando. E o que acontece? A gente tem na área da aduaneira uma situação de operação padrão, que é uma seleção de volume maior de cargas, tá? Só que o objetivo não é realmente impactar a população mais humilde, tanto que a situação que a gente determinou é que, por exemplo, a questão de alimentos, medicamentos, materiais hospitalares, eles estão fora dessa operação padrão. Agora, o que acontece? Em outros serviços da Receita acaba impactando. Por exemplo, na questão da malha, só está sendo trabalhada malha fiscal de portadores de moléstia grave ou pessoa de 80 anos. Então, quem tem declaração retida em malha de anos anteriores ou deste ano agora e que não está nessa condição de ter acima de 80 anos ou ser portador de moléstia grave, essas malhas estão paradas, a análise. Também a análise de processos administrativos dentro da Receita também está parada. A questão do julgamento de processo também, tanto na primeira instância, que são as delegacias de julgamento, quanto no CARF, que é a segunda instância de julgamento, isso aí também está parado, né? Então é uma situação gravíssima para o Estado brasileiro, é uma situação que depende única e exclusivamente de uma decisão do governo federal para que seja solucionada, é algo simples, e a gente está nessa expectativa de conseguir, né, esses nossos pleitos atendidos em breve, para a gente poder voltar ao funcionamento normal dentro da Receita Federal. Natália, você fala que essa paralisação não tem como objetivo prejudicar os contribuintes, mas pela exposição que você faz, essa suspensão de atividades acaba impactando diferentes setores da população que tem uma relação direta com a Receita Federal. Sim, com certeza. O que acontece? A gente está dentro da Receita Federal com um quadro de desprestígio do órgão, de sucateamento do órgão, de desmonte do órgão. Então, nosso objetivo, esse nosso ato atual, ele é pensando no médio e longo prazo, em a gente poder futuramente trazer um serviço de melhor qualidade para o cidadão. O que a Receita tem feito? O corte orçamentário que ocorreu do governo federal nos últimos anos foi terrível, e do último ano para cá houve um corte de 51% do orçamento da Receita. Então a Receita Federal, que trabalhava com 2,4 bilhões, agora está tendo que trabalhar com 1,2 bilhões. Para isso, o que a Receita teve que fazer? Cortar custos, diminuir o atendimento ao público, fechar agências no interior do estado, e isso é uma situação que prejudica o cidadão no longo prazo. Então, a nossa luta atual, no curto prazo, é para que a gente consiga melhores condições para atender o contribuinte no médio e longo prazo, né? Então, é algo que algo que todos vão acabar sofrendo, né? Alguns setores mais, outros menos, no curto prazo, mas para que a gente tenha um ganho no médio e longo prazo. Esse é o objetivo. Você está acompanhando aqui a nossa conversa com a presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará, Natália Nobre, sobre a paralisação de serviços da Receita Federal. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Natália, bom dia. Eu pergunto para você o seguinte: a partir desse corte feito no orçamento que atingiu a Receita Federal, de que modo isso também, por exemplo, afetou os próprios subsídios, salários? Tem algum corte nesse aspecto? Vocês perderam o que com esses cortes no orçamento da Receita? Tá, Beto, isso é uma situação interessante. Apesar de haver um corte no orçamento da Receita Federal, esse custeio da parte do salário, né, da remuneração dos servidores, isso aí a princípio não foi afetado. Tá? O corte ele acaba afetando a área de sistemas. Por exemplo, a gente tem um contrato com o Serpro que ele já está inadimplente, a Receita já está deixando de pagar o contrato com o Serpro, então a qualquer momento os sistemas da Receita eles podem parar, tá? Mas em termos de salário, isso aí vem de uma outra rubrica, que é uma rubrica obrigatória que o governo não tinha como cortar. Eu tenho certeza que se tivesse como cortar, teria feito esse corte, mas pela lei de responsabilidade fiscal, ele estaria impossibilitado.
Nós temos hoje, neste momento, quantos servidores da Receita Federal com atividades suspensas no Ceará? Bom, a gente tem um quadro na Receita Federal de 7 mil auditores fiscais. Desses 7 mil auditores fiscais, a gente tem no mínimo 5 mil que estão aderindo a todas as decisões da nossa mobilização em termos gerais. Aqui no Ceará, nós temos uma adesão percentualmente até maior, inclusive na nossa entrega de cargos. A outra deliberação da nossa categoria foi a gente deixar de exercer as funções de chefia dentro da Receita Federal. Então, no âmbito nacional, nós temos cerca de 1.800 auditores fiscais ocupando cargo de chefia, e desses, 1.500 entregaram seus cargos, e 1/3 desses foram efetivamente exonerados. Localmente, a gente tem vários cargos que os colegas já foram exonerados, e já estão deixando de exercer essas chefias, o que acaba dificultando também o andamento de determinados trâmites dentro do órgão. Natália, é só uma pergunta que eu tinha curiosidade aqui de saber, Luciano, e ver da Natália, por exemplo, isso não vai afetar as operações no aeroporto Pinto Martins e também, por exemplo, a importação e a exportação de produtos nossos ali no Porto do Pecém, por exemplo? Olha, a parte de exportação e importação no Porto do Pecém, sim. Com aquela exceção que eu já falei no início, que é a questão de medicamentos, produtos perecíveis, alimentos, equipamentos hospitalares, esse tipo de produto não está sendo afetado, isso está fora. Agora, a questão no aeroporto Pinto Martins, a gente tem uma deliberação de tentar não afetar a população que não tem como nos ajudar nessa solução, né? O nosso objetivo é a gente afetar grandes empresas, grandes grupos econômicos que possam nos ajudar a cobrar do governo federal essa solução. Então, por enquanto, não tem deliberação de afetar as operações no aeroporto. A gente não tem intenção de fazer, como já foi feito no passado, aquela operação padrão nos viajantes, né, na análise das bagagens, enfim, isso aí, por enquanto, não está deliberado. Mas é algo que pode vir a acontecer caso a gente não tenha uma solução rápida dessa situação. Natália, e para finalizar essa nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, uma pergunta com uma resposta mais direta, né? Nós estamos há quantos dias com essa paralisação padrão? Você denomina a suspensão de atividades de paralisação padrão. Na cabeça de algumas pessoas é uma greve. É uma greve ou é uma paralisação pontual? Não é uma greve geral, realmente são situações pontuais, tanto que, como eu coloquei, o resultado é diferente em cada setor. Se fosse uma greve, a gente teria problemas mais generalizados e afetando a população em geral. E desse jeito são ações pontuais. A gente está, na verdade, desde o ano passado, né, com essas ações, sendo que a gente foi fazendo uma progressão das ações. Então, a gente iniciou no ano passado, quando houve esse corte orçamentário da Receita, de 51% do orçamento da Receita, e a partir daí a atuação foi sendo ajustada de acordo com o momento e de acordo com o nosso nível de indignação também com a falta de solução pelo governo federal, porque imaginávamos que haveria uma solução rápida, e até hoje a gente já está aí com 6 meses, e essa solução não veio, e como eu falei, a situação é gravíssima, a Receita já está inadimplente com o SERPRO, e a qualquer momento o SERPRO pode deixar de cumprir com seu papel nos sistemas da Receita Federal, e a gente pode ter uma paralisação generalizada dos sistemas, não por interesse nosso, mas sim por uma falta de pagamento, por uma falta de recurso para a gente colocar esses sistemas para rodar. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais no Ceará, Natália Nobre. Natália, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com esses esclarecimentos para os nossos ouvintes em todo o interior do Ceará que ficam na expectativa sobre os serviços que estão parados ou suspensos no âmbito da Receita Federal. A você, um bom dia e um bom trabalho. Bom dia para vocês, eu que agradeço o convite, fico à disposição para outras oportunidades.